Bem, pessoal, bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de genética e vamos fazer a correção da atividade relacionada ao sistema BO que eu passei para vocês na aula passada. Mas antes de a gente realizar essa correção, vamos relembrar alguns conceitos importantes para que vocês possam compreender melhor a correção do sistema BO, certo? Primeiramente, sabemos que a tipagem sanguínea, sistema BO em si, é um exemplo clássico dentro da genética de polialelia. Mas o que significa polialelia? Polialelia é quando a gente tem um gene para uma determinada característica, onde esse gene ele apresenta várias variações dele mesmo. Não significa dizer que eu tenho vários genes, mas eu tenho um único gene que vai apresentar vários alelos para representar esse gene. Então, por exemplo, quem é o gene relacionado ao sistema BO? É justamente o gene Izinho, certo? O gene I. Esse gene I, com o passar dos anos, ele pode sofrer variações, ele pode sofrer mutações, que é justamente alterações que a gente tem, que a gente pode observar nas bases nitrogenadas do DNA. Então, vai surgir aí o que a gente chama de mutações. O conjunto dessas mutações vai gerar essas variações, ou seja, a gente vai ter mais de um alelo para uma dada característica. E o sistema BO é um exemplo disso, de polialelia. Então, com polialelia, a gente observando aqui os alelos que vão representar, a gente tem 3 alelos aí, o Izinho, o Ibzão e o Iazão. Então, observa, como eu falei para vocês, nós temos 3 versões de um mesmo gene. O gene é o I. E pelo fato de eu ter 3 versões desse gene, eu tenho um exemplo de polialelia, como eu já expliquei para vocês. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, em sala de aula, em relação à pigmentação da pele, eu falava para vocês que o alelo A, ele dominava o alelo Azinho. Então, eu tinha 2 alelos apenas. Nesse caso aqui, eu vou ter 3 alelos. Então, quando a gente observava esse alelo Azão, se ele tivesse em homozigose ou se ele tivesse em heterozigose, então a gente tinha para essa característica o que a gente chama de pigmentação normal. Se por acaso a pessoa ela tivesse em homozigose o Azinho, essa pessoa era albina. Então, nesse exemplo aqui, quanto à pigmentação da pele, para 2 alelos, onde eu estou dizendo que o Azão domina o Azinho, eu tenho um exemplo de dominância completa. Nessa situação aqui de polialelia, se eu estiver me referindo aos 2 alelos aqui, o Iazão comparado com o Ibzão, eu não tenho um exemplo de dominância completa, porque eu não posso dizer que o Iazão domina o Ibzão e vice-versa. Ambos alelos irão se expressar da mesma forma, na mesma força, no determinado indivíduo. Então, se o indivíduo
ele tem nas suas hemácias tanto o alelo IAzão como o alelo IBzão, esse indivíduo, ele vai ter a tipagem sanguínea AB. Agora, se eu tiver comparando o IAzão com o Izinho, eu vou ter um exemplo de dominância completa. Eu vou dizer que o IAzão, ele domina o Izinho, e essa pessoa ela vai ter tipagem sanguínea A. Como também, se eu estiver comparando o IBzão com o Izinho, eu tenho um exemplo também de dominância completa, onde o IBzão vai dominar o Izinho. Veja que o sinal aqui, olha, do IBzão comparado com o Izinho, ele é maior, ele vai representar uma dominância em relação ao alelo Izinho. Então, eu digo que essa pessoa, ela vai ter tipagem sanguínea B. Compreenderam a diferença de dominância completa para codominância? Então, aqui no exemplo de polialelia, eu tenho as duas situações. Eu tenho uma situação de codominância. E o que quer dizer isso? É quando eu tenho os dois alelos sendo comparados por igual, na mesma força, na mesma dominância, nenhum vai dominar o outro. E quando esses dois alelos, eles se apresentam nas hemácias de um indivíduo, a pessoa ela vai ser do tipo AB. Agora, se eu comparar qualquer um desses alelos aqui, IAzão ou IBzão, comparado com o Izinho, eu vou ter um exemplo aqui de dominância completa. Compreenderam essa parte? Observando a tabela, né, da tipagem sanguínea, nós temos aqui, né, os tipos de sangue. Aqui nessa coluna nós temos as hemácias e nessa outra coluna a questão do plasma sanguíneo. O sangue ele é formado pelos elementos figurados, que no caso são as células do sangue, e a gente vai trabalhar propriamente com as hemácias, mas também o sangue ele é formado pelo plasma. E esse plasma ele corresponde a até 60% do volume do sangue. É o que a gente chama de parte líquida do sangue. Nesse plasma vão estar suspensas as células do sangue. Então, observa só. Nas hemácias, a gente vai encontrar ou a presença de aglutinogênio ou a ausência desse aglutinogênio. E o que quer dizer aglutinogênio? É a mesma coisa de antígeno. O antígeno, a gente pode chamar ele, pode comparar como um corpo estranho. Mas vocês podem estar se perguntando, professora Marília, e a gente vai ter a presença de um corpo estranho no nosso organismo? Então, veja só, está se tratando aqui de antígeno como corpo estranho, quando a gente está falando desse sangue numa possível doação. Então, o antígeno, esse corpo estranho, quando vai se doar o sangue, para quem está recebendo esse sangue, esse antígeno ele pode se tornar um corpo estranho. Por isso, a importância da gente conhecer os tipos de sangue e conhecer também as possíveis transfusões de sangue. Então, nós temos aqui a questão das hemácias. Observa que cada hemácia dessa, ela tem um pontinho aqui. Por exemplo, digamos que uma pessoa, ela tenha nas suas hemácias um carboidrato A. Então, eu digo que essa pessoa ela tem um aglutinogênio A, ela tem o antígeno A. Se essa pessoa tem um antígeno A, no plasma dela, na parte líquida do sangue, ela não vai poder ter
um anticorpo, porque a aglutinina, ela pode ser comparada também ao que a gente chama de anticorpo. Ela não pode ter um anticorpo contra ela própria. Então, jamais uma pessoa que tem o antígeno A nas suas hemácias, ela poderá ter o anticorpo A. Então, ela vai ter algo que seja contrário para que não ocorra a morte da própria hemácia dela. Da mesma forma, uma pessoa que tem o carboidrato nas hemácias, na membrana plasmática das hemácias, um carboidrato B, que é o aglutinogênio B, que é o antígeno B, essa pessoa ela vai ter o anticorpo anti-A, porque jamais ela pode ter o anti-B, senão vai destruir os próprios carboidratos das hemácias dela, vai destruir as próprias células do sangue. Uma pessoa que apresenta os dois carboidratos vai apresentar o carboidrato A, mas também vai apresentar o carboidrato B. Essa pessoa que tem os dois antígenos na membrana plasmática das suas hemácias, ela poderá ter anticorpo? Não, porque se ela tiver o anti-A, vai destruir o antígeno ou aglutinogênio A dela. Se ela tiver o anti-B, vai destruir o aglutinogênio B dela. Então, vai matar a própria hemácia. Então, uma pessoa que é AB, ela não poderá ter aglutininas no plasma sanguíneo. E uma pessoa que é O significa dizer que ela é zero de antígeno, zero de aglutinogênio. Nem tem o carboidrato A, nem tem o carboidrato B. Se ela não tem nenhum carboidrato, significa dizer que no plasma sanguíneo, ela poderá ter, essa pessoa, as aglutininas anti-A e a aglutinina anti-B. Então, observa, digamos que a gente fosse realizar o teste da tipagem sanguínea em laboratório. Então, a gente teria que ter a presença, né, de dois soros, o soro anti-A e o soro anti-B, e teria também que colocar numa lâmina, né, 2 gotinhas de sangue. Então, observa só, a partir do momento que eu coloco uma gota do soro anti-A numa gotinha de sangue e coloco uma outra gota do soro anti-B numa outra gotinha de sangue, nessa mesma lâmina, e não acontece nada com esse sangue, significa dizer que o soro, o anti-A, ele não encontrou carboidrato A e o soro anti-B não encontrou carboidrato B nas hemácias. Quando uma pessoa nem tem o carboidrato A, nem tem o carboidrato B, significa dizer que essa pessoa ela é zero de carboidrato na membrana plasmática das suas hemácias. E uma pessoa que é zero, a gente diz que o tipo de sangue dela é O. Nessa segunda situação aqui, olha, foi colocado o soro anti-A e foi colocado o soro anti-B. O que foi que aconteceu nessas 2 gotas de sangue de um único indivíduo? Ocorreu o processo que a gente chama de aglutinação. As hemácias, elas se aglutinaram, ou seja, elas morreram. Por quê? Porque o anti-A encontrou carboidrato A nas hemácias e o anti-B encontrou carboidrato B, ocasionando aí a morte. Quando o indivíduo ele tem os 2 carboidratos nas hemácias, carboidrato A e carboidrato B, esse indivíduo ele é do grupo sanguíneo AB. Observe esse terceiro teste que foi realizado.
colocou o soro anti-A, colocou o soro anti-B. No anti-B não aconteceu nada. Então, significa dizer, se não aconteceu nada no anti-B, contra B, essa pessoa é do tipo B? Não. Porque se fosse do tipo B, teria morrido as hemácias dela. Mas quando colocou o anti-A, o que foi que ocasionou com a gotinha de sangue dessa pessoa? Ocorreu um processo de aglutinação, morreu as hemácias dessa pessoa. Quando isso acontece, significa dizer que esse indivíduo aqui encontrou esse soro anti-A, encontrou nas hemácias o carboidrato A, indicando que essa pessoa é do tipo A e jamais ela poderia ter um anticorpo contra ela mesma. Então, aqui, ó, já identificou que o tipo de sangue dessa pessoa é o tipo A. E nesse último teste, o que foi que aconteceu? Colocou o soro anti-A e colocou o soro anti-B. Observa que no anti-A não aconteceu nada. Quando colocou o anti-B, aconteceu a morte das hemácias. Ocorreu o processo que a gente chama de aglutinação. Então, por que ocorreu esse processo de aglutinação? Porque aqui na membrana plasmática das hemácias foi encontrada o carboidrato B. E jamais uma pessoa tendo o carboidrato B poderá ter o anti-B. Essa pessoa ela vai ter no plasma sanguíneo o quê? O anti-A. É por isso que não acontece nada no anti-A. Então, aqui no último teste foi identificado que essa pessoa ela é do tipo B. Porque ocorreu o processo de aglutinação quando colocou o anti-B. Então, vamos para a resolução das questões, que foi passado através do formulário para vocês, na aula passada. A primeira questão diz o seguinte, existem 4 tipos sanguíneos na espécie humana, o A, o B, o AB e O. Eles são codificados graças a 3 alelos, o que representa um caso de. Quando está se referindo a 3 alelos, nós vimos que os alelos são Iazão, Ibzão e Zinho. Onde o Iazão e o Ibzão, eles são considerados codominantes, porque eles se expressam na mesma dominância. E se a gente estiver comparando o Iazão e o Ibzão com o Izinho, a gente sabe que eles vão ser dominantes em relação a esse Izinho. Então, eu tenho aqui, olha, 3 versões de um mesmo gene. Eu tenho 3 alelos, então eu vou ter um caso de polialelia ou alelos múltiplos. Essa questão 2 diz o seguinte, a presença ou ausência de aglutinogênio nas hemácias é o que determina o tipo de sangue de uma pessoa. Então, uma pessoa que é tipo sanguíneo A e outra que é tipo sanguíneo B apresentam que aglutinogênio nas hemácias respectivamente. Então, respectivamente, a gente precisa obedecer a ordem do enunciado. Então, uma pessoa que é tipo sanguíneo A, ela vai ter aglutinogênio, antígeno, que é o carboidrato que vai estar presente nas hemácias. Então, ela vai ter o aglutinogênio A. Uma pessoa que é tipo B, ela vai ter o aglutinogênio ou antígeno nas suas hemácias, carboidrato B. Então, a resposta seria A e B. Então, a pergunta de número 3 diz o seguinte, as aglutininas são anticorpos presentes no plasma sanguíneo. De acordo com a tipagem sanguínea,
fornecida a seguir determina a presença ou ausência de aglutininas, sangue tipo A e sangue tipo B. Então, tipo A, quando a gente fala em aglutinina, a gente está falando em anticorpo. Uma pessoa que é tipo A, ela vai ter que anticorpo? Que aglutinina no plasma sanguíneo? Então, ela vai ter o anti-B. Uma pessoa que é tipo B, ela vai ter que aglutinina, ou seja, que anticorpo no plasma sanguíneo? Ela vai ter o anti-A. Então, essa questão 4 diz o seguinte: determina os genótipos dos fenótipos referentes à tipagem sanguínea A, B, AB e O. Então, quem apresenta o fenótipo A, ou seja, uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, quais são os genótipos desse fenótipo aqui? Ou seja, qual é a representação dos alelos, a representação gráfica, através de alelos, de quem tem o tipo de sangue A. Então, essa pessoa, ela poderá ser homozigótica para essa característica, que é quando ela vai ter os dois alelos iguais, ou essa pessoa, ela pode ser híbrida para essa característica, que é o que a gente chama de heterozigótica. Então, ela poderá ser Iazão e Zinho. Quem é do tipo B também poderá ter duas representações de alelos. Ou essa pessoa ela vai ser homozigótica para a característica IBzão e IBzão, ou essa pessoa ela vai ser heterozigótica para a característica. Então, vocês sabem que esse par de alelos, um é proveniente do pai e o outro proveniente da mãe. Então, essa pessoa ela poderá ser homozigótica ou híbrida para essa característica. Um indivíduo que apresenta o fenótipo AB, ou seja, o tipo de sangue dele é AB, ele só pode ter uma forma alélica para o tipo de sangue dele. Ele sempre será o que a gente chama de heterozigoto ou híbrido. Então, vai ser Iazão e Bzão. E quem é O também só poderá ter uma forma alélica, que vai ser homozigoto para a característica, que é o Izinho, Izinho. Observe essa questão 5. A questão 5 diz o seguinte: compreender o sistema B é fundamental para evitar possíveis danos à saúde no momento de uma transfusão sanguínea. Imagine, por exemplo, que uma pessoa com sangue tipo A, ela receba sangue de uma pessoa do tipo B. Essa ação poderia ocasionar a morte do indivíduo, uma vez que podem ser formados aglomerados de hemácias que obstruem a passagem de sangue. Isso ocorre por quê? Então, vamos analisar aqui. Eu tenho aqui um indivíduo que ele é do tipo sanguíneo A e ele vai receber sangue de uma pessoa que é tipo B. Vamos analisar aqui. Essa pessoa que é tipo A, no plasma dela, ela vai ter aglutinina anti-B. Concordam? Porque se ela é do tipo A, então o antígeno dela, que é o aglutinogênio carboidrato que se encontra na membrana plasmática das hemácias dela, vai ser A. Porém, lá no plasma sanguíneo dela, onde a gente vai ter a aglutinina, que também é chamada de anticorpo, ela vai ter o anti-B. Imagina só, foi colocado nessa pessoa tipo A
hemácias contendo o carboidrato ou o antígeno B. O que é que vai acontecer? No plasma dessa pessoa que é A, que ela vai ser considerada receptora, vai existir aglutininas anti-B, que vai atacar as hemácias de quem ela está recebendo. Então, atacando as hemácias de quem ela está recebendo, o que é que vai acontecer? Vai matar as hemácias e essa pessoa ela poderá, com essas hemácias mortas, poderá ocorrer uma obstrução da passagem do sangue nesse indivíduo, ocasionando a morte dessa pessoa. Essa questão de número 7. Imagine que um homem de tipo sanguíneo O case-se com uma mulher de sangue tipo AB. Qual é a probabilidade desse cruzamento gerar descendentes de sangue tipo O? Aí eu pedi para que vocês realizassem os cruzamentos colocando os genótipos do casal. Depois ver a probabilidade pedida. Então vamos lá, vamos colocar isso na forma de um heredograma, né? O rapaz, né, esse homem, a gente vai representar pelo quadrado, com o quadrado. E aí esse homem, ele é O, vai se casar, então a gente tem que ter essa ligação aqui, isso já foi trabalhado em sala de aula. Vai se casar com uma mulher que a gente vai representar aqui com círculo, que ela é do tipo AB. Então, qual é a probabilidade desse cruzamento gerar descendentes, ou seja, filhos que sejam O, né? Qual é a probabilidade? Então, vamos lá. Isso que foi colocado tanto no quadrado quanto no círculo, isso representa os fenótipos. Para a gente realizar o cruzamento, a gente tem que transformar esses fenótipos em genótipos. Nós vimos que para um indivíduo que é tipo de sangue, que apresenta tipo de sangue O, vai apresentar como genótipo o Izinho, Izinho. E uma pessoa que apresenta fenótipo, ou seja, tipo sanguíneo AB, vai ter a representação genotípica Iazão e Bzão. Realizando esse cruzamento aqui, Iazão com Ibzão, certo? Com Izinho, Izinho. Então, nós vamos ter aqui, olha, Iazão, Izinho, Iazão, Izinho, Ibzão, Izinho, Ibzão, Izinho. Então, quem apresenta esse genótipo Iazão, Izinho, a gente sabe que essa pessoa ela vai ter tipo sanguíneo A. E quem apresenta o genótipo Ibzão, Izinho vai ter o tipo sanguíneo B. Então, a pergunta foi: qual é a probabilidade desse casal aqui ter um filho tipo O? Existe alguma probabilidade aqui de ter tipo O, que no caso é o Izinho, Izinho? Não. Então, a probabilidade aqui, a resposta vai ser 0%.